Esse tema ele é muito sério, assim, muito importante, porque mexe bem com as coisas da raiz, assim, da própria Invex. Quando a gente fala de fluxo de liderança invexiológica, em certa medida, em grande medida, na verdade, a gente está falando de fluxo de liderança conscienciológica também, que é esse crescimento, né? Greenvex, Acinvex, muitas vezes, CI, outras responsabilidades, até a liderança interassistencial, e aí você pinça isso, né, mais no verbete. Mas o grande lance é a gente conseguir ver que a Invexis e a Invexologia como grupo, como cultura, como prática da conscienciologia, ela é um dos principais agentes sustentadores da renovação da própria conscienciologia. E a renovação da conscienciologia implica essa renovação de lideranças conscienciológicas. E a Sinvex ela acaba tendo um papel na comunidade crítico, no sentido de formar essa turma que chega, né? E aí a Invex ela começa na juventude, então a pessoa chega na juventude e ela já consegue organizar a vida dela em torno da assistência, do parapsiquismo, da proexis. Quando a pessoa faz isso, naturalmente, isso é mais responsabilidade na vida dela. Né? Isso é mais responsabilidade diante do grupo, diante da família, diante de tudo. Então, esse movimento da Invexis, eu vejo que se dá certo, vamos dizer assim, né? Naturalmente leva a pessoa para assumir cada vez mais liderança. Né? Então, e a Invexis ela acaba sendo uma grande escola de evolução, mas uma grande escola de liderança, de responsabilidade, de assistência, desde a juventude, né? E aí eu acho que esse é um dos pontos assim mais sérios para a gente pensar, né? Que às vezes as pessoas pensam, não, a Invexis fica lá na Sinvexis, é lá no campus e pronto. Né? Mas na verdade acho que é uma das coisas mais transversais que a gente tem na conscienciologia, e quantos inversores ou pessoas que participaram de Greenvex não estão aí fazendo coisas, assumindo outros papéis, outras responsabilidades assistenciais, né? E a gente lá fazendo força também para tentar aprofundar essas relações com a própria CCCI, né, com a comunidade, no sentido de reforçar esse holopensene, né, de Invex. E aí eu queria fazer duas perguntas para você, que eu acho que são coisas sérias assim dentro disso. Uma delas é, o que é, na sua visão, o que caracteriza a liderança invexológica? O que é singular? Tipo assim, a liderança que não é invexológica e a liderança invexológica. O que falar? Isso aqui é liderança invexológica, sabe? A essência. E outra pergunta, queria que você falasse mais dessa questão do holopensene de confiança, tá? E da interconfiança. Eu vi a tertúlia Interconfiança recente, professor Valdo, mais antiga, e assim, tem coisas lá muito sérias do ponto de vista da grupalidade, do desenvolvimento desse movimento grupal, né, evolutivo. E aí eu queria que você comentasse esses dois pontos. E parabéns aí, vamos em frente. Obrigada, Igor. Te agradeço aí vocês terem aceitado essa empreitada, né, pelo senso de retribuição também. A Ibis e o Igor também é um caso interessante, que também fizeram esse fluxo, né, do Greenvex, coordenação diária, né, e agora na coordenação geral. Isso é muito gratificante para a gente. A questão da liderança invexológica, Igor, eu vejo assim, ela tem muito a ver com a precocidade, a assunção precoce das responsabilidades assistenciais. Então, eu penso que não adianta a gente dissociar a cronologia da liderança invexológica. Então, uma característica assim, forte dentro da liderança invexológica é a precocidade nas responsabilidades e na assunção desses trabalhos e enfim, na assunção da própria liderança dentro da vida da pessoa. E isso automaticamente acaba na Invex começando muito cedo, né? Então eu penso que essa característica da precocidade também, e a precocidade ela vai levar a ter assim um conjunto de fatores que vão ser muito peculiares àquela faixa etária, aquele momento de vida. Então, né, imagina, a gente, eu e o Léo, a gente até já era formado, vocês já também são formados, mas assim,
ainda assim não tínhamos, né, uma estabilidade 100% da vida humana ao assumir uma coordenação geral, né? E você tem que se virar nos 30. Eu acho que uma outra característica é levar direito, né? A liderança infecciológica, ela necessita, em função da precocidade, que a pessoa ela leve direito muitas áreas da vida junto com a liderança. Então, isso também é um desenvolvimento importante e muito assim, forte dentro da liderança infecciológica, né? Então, acho que esses 2 pontos, a precocidade e levar direito, seriam situações que caracterizam bem a liderança infecciológica, né? E, obviamente, a coerência com a técnica da INVEX, né? A qualidade da técnica da INVEX, porque senão a pessoa não consegue se sustentar. E sobre a confiança, Igor, eu penso que essa relação de interconfiança, ela é a base também para a pessoa assumir a liderança infecciológica. Como eu coloquei, para você entrar nesse fluxo, você não consegue ser líder sozinho, né? Você precisa ter uma equipe, você precisa ter pessoas que você vai liderar, que você vai ter feedbacks e que vai trabalhar com você, que vai ser uma equipim realmente, junto com a Equipex, que vai fazer o trabalho acontecer. Não dá para fazer o trabalho acontecer por Claro, uma pessoa faz bastante coisa, mas na Max Proex Grupal é que a gente consegue movimentar o que a gente tem hoje, né, principalmente em termos de conscienciologia. E essa relação de confiança na liderança, ela é muito séria. Eu penso que é uma das questões mais importantes, porque se não houver, primeiro, confiança das pessoas que estão sendo, entre aspas, lideradas, né, nos líderes, você já interrompe ali o processo, porque tudo que for proposto ou que for feito de autodesassédio, de proposta de planos, enfim, de trabalho, aquilo já é abortado, de certa forma, por conta dessa falta de confiança. A gente vê que, na prática, a falta de confiança é que gera mais assédio institucional, porque a pessoa começa a desconfiar, falar, não, será que está fazendo? O que ele quer? Por que às vezes, o coordenador não me consultou para tomar determinada decisão? Né? Então, existem, às vezes, momentos de que o coordenador geral ele vai precisar lançar mão da sua função estatutária ali de ter ali a liderança legalmente sendo responsável por aquela instituição e tomar decisões, às vezes, que não vai dar tempo de sair falando com todo mundo, né? Eu e o Léo, a gente sempre fez esse exercício. Acho que foram raríssimas vezes, nem sei se dá para contar no dedo, de vezes que a gente teve que lançar a mão da nossa função para tomar uma decisão. Mas a gente sempre, em função de passar tudo aquilo que, pelo menos, a gente estava aprendendo e sabia para o colegiado, principalmente da instituição, né, que são os coordenadores de área, a gente sempre conseguiu assim, estabelecer e construir, talvez exercitar essa relação de confiança e dividir muito das nossas decisões e também participar ao máximo o colegiado. Mas essa relação de confiança, pelo menos ao meu ver, é o que deu talvez mais assédio na instituição. Ao mesmo tempo, foi o que trouxe mais força para a gente hoje ter um colegiado coeso, uma transição que, de certa forma, ela foi com base na confiança também, né, no trabalho da IBS, do Igor, né, quando eu entrei no meu trabalho, na minha pessoa também. E eu penso que é o que move também esse exercício de liderança, sabe? Sem isso, a gente assedia, não tem uma relação horizontal, não existe amizade, não tem um trabalho que possa se consolidar. Então, eu penso que a base é muito importante, a confiança. E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, dê um like pra gente. E se você tiver mais interesse em saber sobre a técnica da inversão existencial, não deixe de se inscrever no canal da ASINVEX, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial.